Bom dia a todos. Em nome da AB8 Projetos Educacionais, sempre com o apoio da Escola Politécnica da USP e a parceria da Universidade Paulista, Unip, damos as boas-vindas ao primeiro Physics Fight do YPT Brasil 2014. Antes de iniciarmos a competição, gostaria de apresentar a mesa de júri que compõe esse primeiro Physics Fight. Começando pelo professor Fernando Franco, do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, cursando Engenharia Aeronáutica. Uma salva de palmas, por favor. Professor Ricardo Correia Silva, do Instituto de Física da USP. Ao meu lado direito, professor Gustavo Luiz, do Instituto de Física da Unicamp. Do meu lado esquerdo, o professor Edmilson Roque dos Santos, também do Instituto de Física da USP. Professor Nicolau Barbosa Paula Filho, do Instituto de Ciências Biomoleculares da USP. E do Instituto de Física da USP, professor Raul Prada. Eu sou o Thiago Serra, engenheiro mecânico pela Escola Politécnica, e saúdo a todos mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Vamos então agora à apresentação das equipes, começando pela equipe PV-NRT do Instituto Dom Barreto, em Teresina, no Piauí. Peço que o capitão se levante e, por favor, apresente a sua equipe. Boa tarde, sou José Augusto, o capitão da equipe PV-NRT, Levi, Diego, João Filho e Sônia Dudu. Boa tarde, ou bom dia, meu nome é José Augusto, sou capitão da equipe VNRT. Esse é o Levi, Diego, João Filho e Felipe Coimbra. Obrigado, uma salva de palmas. A equipe Quantum do Colégio Objetivo Integrado de São Paulo, peço que o capitão se levante e apresente a sua equipe, por favor. Oi, bom dia, meu nome é Cauê Cano, eu sou o capitão da equipe. Aqui à minha esquerda temos o Camacho, Matheus Camacho, o Guilherme Miller, mais conhecido como Bisonho, e o senhor Pedro Roque de Matia. Vamos então à equipe Dominus Naturae, do Colégio GGE, em Recife, Pernambuco. Ao capitão, por favor. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Paulo Eduardo e aqui temos os nossos integrantes, Matheus Dias e Guilherme Leão. Ok, obrigado. E por último, a equipe Highway to Physics, do Instituto Dom Barreto, em Teresina, no Piauí. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Felipe Reiel, eu sou capitão da equipe Highway to Physics. Essa é a Alissa Fortes, José Sepúlveda, Dilson Júnior e Eduardo Reis. Obrigado a todas as equipes presentes. Então, nesta primeira rodada, o relator será a equipe PV-NRT, o oponente, a equipe Quantum, avaliador, a equipe Dominus Naturae e, nesta rodada, como observador, a equipe Highway to Physics. Peço então que o capitão da equipe PV-NRT, o capitão da equipe Quantum, desafie a equipe PV-NRT em um problema. Lembrando que nesta primeira rodada não existe nenhuma restrição. Olá, poderiam apresentar o problema número 9, bombas de água? Recuso. Ok, problema número 9, recusado. Seguindo o problema número 5, argola carregada. Recuso. Problema número 5, recusado. Em sequência, o 17, cereze de chocolate. Recuso. Problema número 17, recusado. O problema número 7, geladeira de potes. Recuso. Problema número 7, recusado. O problema número 11, geladeira de velas. Usina de velas, desculpa. Bora. Aceito. Problema número 11, aceito. Então, a partir deste momento, a equipe tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Já pode começar. Só um minutinho. Ok. Bom, vamos então à apresentação do problema número 11, usina de velas. Projete um dispositivo que converta o calor da chama de uma vela em energia elétrica. Investigue como diferentes aspectos desse dispositivo afetam a sua eficiência. A partir de agora, você tem 10 minutos para apresentar o seu problema. Bom dia, meu nome é João Cortez, sou relator da equipe PVNRT e vim apresentar o problema 11, usina de velas. Esse aqui é o enunciado do problema, que já foi lido. Aí eu dividi minha apresentação em embasamento teórico, experimentos e conclusão, para deixar mais fácil de entender. Aí a base do meu problema é o efeito Seebeck. Ele diz que quando dois materiais são unidos em duas junções e mantidos a diferentes temperaturas, uma diferença de potencial é estabelecida entre as junções. E quanto maior a diferença de temperatura, maior a diferença de potencial. Então, maior a energia elétrica produzida. E como ocorre essa geração dessa voltagem, diferença de potencial? Os elétrons na junção quente adquirem grande energia cinética. Então, existe um fluxo de elétrons da junção quente para a junção fria. Aí, na junção quente, fica tendo a ausência de elétrons e na fria, um acúmulo de elétrons. Então, isso estabelece uma diferença de potencial. E também na junção fria, existe a passagem de elétrons de um condutor para outro, também gerando uma DDP de efeito semelhante a uma pilha eletroquímica. Aí, para pequenas faixas de temperatura, existe uma relação que a voltagem produzida é proporcional à diferença de temperatura entre as junções. E o fator de proporcionalidade é exatamente o coeficiente Seebeck relativo, a diferença entre os coeficientes Seebeck absolutos dos materiais que formam o termopar. E o que é o termopar é exatamente a nomenclatura dada ao circuito em que ocorre o efeito Seebeck. Os dois metais diferentes unidos em duas junções a diferentes temperaturas. Aqui a gente tem imagens de esquemas de dois termopares e a imagem de um termopar usado como termômetro. Aí a pastilha Peltier foi um material que eu usei no meu experimento. Ele é um tipo especial de termopar. São várias junções de tolureto de bismuto, tipo N e tipo P. O que é esse tipo N e tipo P? Tipo N indica excesso de elétrons e tipo P, excesso de buracos. O que são esses buracos? É uma nomenclatura dada a um lugar em que devia ter um elétron e não tem. Ele tem caráter de carga positiva. E a pastilha tem dois lados, o lado frio e o lado quente. O lado frio corresponde às junções frias e o lado quente às junções quentes. Aí agora a gente vai fazer a análise do rendimento do sistema. Primeiramente, a gente tem essa equação para o calor liberado na combustão de 1 mol do alcano. É uma equação deduzida por mim, cuja demonstração é um pouco longa e eu posso demonstrar durante a discussão, se quiserem. As incógnitas são o calor de combustão molar do alcano, a variação do CO2 em partes por milhão, o volume total vezes a pressão sobre a constante universal dos gases vezes a temperatura, a massa utilizada do alcano, o número de carbonos do alcano e o calor de combustão molar completa e incompleta do alcano formando CO. Eu desprezei a formação de fuligem, C. Aí outro conceito é a potência emitida pela vela durante o experimento. É dado por essa equação, cujas incógnitas são o número de carbonos, o calor de combustão molar do alcano, o ácido do alcano consumido e o tempo de análise. Aí a potência gerada no sistema é uma equação conhecida já, e está ali o valor da resistência, e as incógnitas são a potência gerada pelo sistema elétrico, a diferença de potencial gerada e a resistência da pastilha. Aí, juntando todas essas equações e sabendo que o rendimento é a potência útil sobre a potência da vela, o rendimento é dado por essa equação, cujas incógnitas eu já falei quais são. Aí, o modelo de vela que eu adotei no meu problema é uma vela que é uma mistura de alcanos, cujo N varia de 24 a 48. E a gente vai usar esse intervalo para o cálculo da potência da vela. Aí, para estimar o valor do calor de combustão completa dos alcanos de 24 a 48, eu tomei os valores de combustão tabelados dos alcanos de N 1, 2, 3, 4, 5 e 8 e percebi que formam uma reta. Aí a função aproximada é aquela e eu encontro os calores, extrapolando a reta, eu encontro os calores de combustão molar do N24 e N48. Seguindo o mesmo procedimento, eu encontro os calores de combustão tomando os mesmos alcanos e pegando também valores tabelados para os calores de combustão incompleta, eu encontro essa equação que também representa uma reta, e extrapolando eu encontro o valor do N24 e N48. Aí, resumindo o que eu fiz, está aqui as 4 equações de combustão e os calores de combustão. Aí, as previsões teóricas. As previsões para a voltagem do experimento 1, que eu vou variar os parâmetros. Os parâmetros que influenciam são o diâmetro da vela, a distância inicial do pavio ao sistema usado, o comprimento inicial do pavio, a quantidade de velas e a quantidade de pavios em uma vela.
E é importante ressaltar que é bem provável que haja erros nos gráficos, pequenas flutuações, porque a chama é muito sensível, qualquer massa de ar pode mudá-la de posição, afetando a voltagem produzida. Aí o primeiro experimento aqui, análise os materiais, está aqui uma lista deles e uma foto representando cada um. E o sistema montado foi basicamente esse. Eu tirei uma foto aqui enquanto fazia o experimento e um esquema para facilitar o entendimento. Aí os parâmetros fixados, porque eu sempre vou variar um parâmetro e deixar os outros fixos. Os fixos são uma vela com diâmetro de 2,08 centímetros, um pavio com diâmetro de 0,23 centímetros, distância ao sistema de nula e um comprimento de 1 centímetro. A imprecisão do sensor é 5 vezes 10 menos 4 volts. Aí o primeiro gráfico, eu vario o número de velas. Com uma vela eu consegui uma voltagem máxima de 1,858 volts e com duas velas 3,382 volts. Agora, variando o diâmetro da vela, com diâmetro de 2,08 centímetros, consegui uma voltagem máxima de 1,814 volts e 4,17 centímetros, 1,795 volts. Variando o tamanho do pavio, com o tamanho de 0,50 centímetros, voltagem máxima de 0,842 volts, 1 centímetro, 2,015 volts e 1,50 centímetros, 2,562 volts. E variando a distância do pavio ao sistema, uma distância nula, consegui 2,225 volts, 1 centímetro, 1,853 volts e 2 centímetros, 1,717 volts. E variando o número de pavios, com um pavio eu consegui 1,385 volts e com 4 pavios, 4,291 volts. Aí o experimento 2, eu quero relacionar os resultados experimentais com a equação teórica do efeito Seebeck. A imprecisão do sensor de temperatura é essa e a de voltagem é essa. Aí os materiais utilizados são esses. Aqui está o sistema montado, basicamente, e uma foto do termopar que eu utilizei. E aí o primeiro gráfico da voltagem pelo tempo. Se assemelha bastante a uma exponencial inversa. E o valor do desvio foi 0,05. Bastante pequeno. Aí o gráfico da diferença de temperatura pelo tempo também se assemelha a exponencial inversa. E o valor do desvio foi 4. Bastante pequeno em relação à diferença de temperatura, que chega a 80 graus Celsius. E aí eu cancelei a variável tempo e fiz um gráfico da voltagem pela diferença de temperatura, se assemelha a uma reta, com valor de desvio 0,05. Aí, o experimento 3, eu quero calcular a potência da vela para estimar o rendimento do sistema. A impressão do sensor de gás carbônico é 0,5 ppm e do sensor de voltagem 5 vezes 10 menos 4 volts. Está aqui os materiais utilizados e uma foto com alguns deles, porque os outros já tinham uma foto. E, basicamente, foi esse o sistema montado. Aí está aqui o gráfico da variação do CO2 ao longo do tempo. Aí, pelo gráfico, eu encontro a variação em ppm do CO2. Então, o Q da minha equação é exatamente esse valor. A variação da massa no processo foi medida pela balança de precisão e deu essa massa. E aproximando para as condições ambientes e o volume da garrafa sendo 2 litros, eu tenho que o X da minha equação é esse. Aí, substituindo essas incógnitas, eu encontro essa outra equação em função dos calores de combustão. E, usando os valores do N de 24 a 48, eu encontrei esse intervalo para o calor de combustão molado ao cano da vela. Aí, usando esse valor, calculo a potência da vela desse modo, por essa equação que eu também já discuti. Sabendo que o intervalo de tempo foi 24 segundos, substituindo os valores, a gente tem esse intervalo para a potência da vela, bastante pequeno. E o rendimento do sistema foi calculado para a única configuração, aos parâmetros fixos, com a potência média da vela, a média entre os limites do intervalo. Aí está aqui o gráfico da voltagem em função do tempo. Aí da potência útil do sistema, eu manipulei o gráfico da voltagem por meio daquela equação que eu já tinha discutido. A potência máxima foi 1,61 watts. E o gráfico do rendimento, eu dividi o gráfico anterior pela potência da vela e encontrei 4,07%. Conclusão do experimento 1. Produziu-se energia elétrica a partir de Peltier, como era previsto na teoria e confirmado nos gráficos. Variando o número de velas. Quanto maior o número de velas, maior a voltagem máxima. É um parâmetro relevante, variação média. Variando o diâmetro da vela, não há influência. Então, a relevância é praticamente nula. Variando o tamanho do pavio, quanto maior o tamanho do pavio, maior a voltagem máxima. É bastante relevante, houve uma grande variação. Variando a distância ao sistema, quanto maior a distância, menor a voltagem máxima. É pouco relevante. E variando o número de pavios, quanto maior o número de pavios, maior a voltagem máxima. É relevante. E logo se conclui o sistema com maior eficiência apresentará grande número de velas, grande número de pavios, pavios longos e pavios a pequena distância do sistema. Aí, a conclusão do experimento 2, os gráficos de voltagem pelo tempo e diferença de temperatura pelo tempo têm a mesma forma. Seguem a mesma lei de função, indicando proporcionalidade. O gráfico de voltagem pela diferença de temperatura se assemelha a uma reta, como deveria ser de acordo com a equação teórica, com um pequeno valor de desvio. Assim, a equação teórica é corroborada pelo gráfico experimental.
Conclusão do experimento 3, foi possível estimar o rendimento do sistema com o uso de uma equação e com certa precisão, o que é bastante satisfatório. O rendimento condiz com o que é dito na literatura, que afirma ser baixo com o uso de termopares. Esta aqui é a bibliografia e obrigado. Obrigado, então, à equipe PV-NRT pela apresentação do seu relatório. Passamos agora a 2 minutos de questionamento por parte da equipe oponente. Equipe oponente, pode começar. Primeiramente, boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta. O coeficiente de Seebeck, ele é constante para qualquer temperatura? Não, ele varia de acordo com a temperatura. Existem outras maneiras de traduzir energia térmica em elétrica? Sim. Haveria mudança no sistema se trocássemos os materiais do termopar? O quê? Haveria mudança no sistema se trocássemos os materiais que compõem o termopar? Sim, com relação à voltagem produzida? Sim. Sim. No que influencia o diâmetro da vela? Ele não tem grande influência porque a vela funciona com a gente... A parafina, ela líquida, ela é absorvida pelo pavio e sobe por capilaridade. Aí, quando a gente aumenta o diâmetro da vela, não aumenta o tanto de parafina que sobe pelo pavio, então não há influência. Por que, então, um maior número de pavios aumentaria a eficiência? Porque aí vai ter mais pavios para que a parafina suba. Aí, sobe mais parafina e entra mais combustão e tal. Certo. Por que não existe elétron no buraco? A dopagem do elétron tipo P, que tem buracos, é com outros elementos que tem uma menor concentração de elétrons do que o elemento dopado. Aí tem uma menor concentração, aí o buraco é meio que um lugar no espaço. Só que não tem. Certo, obrigado. Vocês se preocuparam com a dissipação do calor para conseguir manter um gradiente de temperatura? De certa forma, sim. Por isso que a variação da distância da vela ao pavio dá exatamente nisso, a dissipação do calor. Eu digo, a dissipação do calor... Ok, obrigado. Infelizmente o tempo acabou. Vamos então agora à preparação do time oponente. Vocês têm 3 minutos.
Ok, equipe Quantum, infelizmente o tempo de preparação acabou. Vamos agora a 3 minutos de apresentação, contando a partir de agora. Bom, boa tarde. Primeiro, eu gostaria de dizer que a apresentação do grupo relator ela foi bem detalhista, as equações foram bem desenvolvidas. Eu queria dizer que os experimentos foram bem associados às equações. Gostaria também de dizer um aspecto negativo, que foi eles não pesquisarem sobre outras maneiras de transformar a energia térmica em energia elétrica. Bom, na hora da teoria, as passagens foram meio duvidosas. Eles deveriam ter explicado melhor como se desenvolveram as equações de fato. Analisaram muitos parâmetros não relevantes, como o diâmetro da vela e como isso influencia no calor e na temperatura, porque eles deveriam de fato ter avaliado quão calor absorve o sistema e não parâmetros como o diâmetro da vela, que não é tão relevante para o problema. As equações da apresentação não foram muito visíveis e não concluiu sobre o auzinho ideal, mesmo citando sobre o baixo rendimento do fenômeno. Bom, é só isso, obrigado. Ok, obrigado então à equipe oponente. Temos agora 6 minutos de discussão entre as duas equipes. Primeiramente, eu queria falar que o enunciado do problema pede para eu encontrar uma maneira de passar energia térmica em elétrica. Ele não pede para eu procurar várias maneiras. Eu escolho uma e faço. Não preciso detalhar outras. Mas existem outras, como o motor de Stirling e tal. Isso aqui não é com o meu problema. Eu quis fazer sobre o efeito Seebeck. Exatamente, mas analisando outras maneiras, você poderia descobrir a maneira ideal que melhora a eficiência da transformação. Mas se eu quis trabalhar com o efeito Seebeck, então eu melhorei a eficiência com ele. E é o que o enunciado do problema pede. Investigar os parâmetros que avaliam a eficiência do sistema. Eu investiguei e projetei o dispositivo, então, na minha opinião, está ótimo. Certo. Sobre a conclusão. Por que vocês não concluíram como melhorar a eficiência do sistema, permutando os materiais que formam um termopar, por exemplo? Na minha opinião, quando a gente troca o material que forma um termopar, altera o dispositivo, por isso eu não avaliei isso. E a pastilha peltier também, em geral, só é formada, pelo menos fácil de ser encontrada, só é de teloreto de bismuto, tipo N e tipo P. Então, e a pastilha peltier também é um dos meios de se usar efeitos Seebeck mais eficientes que tem, porque usando termopares simples, como um fio de ferro e um fio de cobre, a voltagem produzida é mínima. Você deveria ter apresentado isso no seu problema, comparando os condutores e os semicondutores, para que assim você provasse que a melhor eficiência seria com os semicondutores. Eu tenho um gráfico que mostra isso, comparando exatamente a eficiência termoelétrica. Uma fórmula que é a multiplicação da figura de mérito, um Z, vezes a temperatura absoluta. E os semicondutores têm uma alta eficiência, ou uma condutividade térmica e elétrica moderadas. Os condutores têm altas e os isolantes têm baixas. E por que é importante ter esses valores? É exatamente para essa fórmula da eficiência termoelétrica. Bota no slide anterior. O anterior é esse.
Exatamente essa fórmula, que é o coeficiente de Seebeck elevado ao quadrado, vezes a condutividade elétrica sobre a térmica. Aí passa para outro gráfico. O numerador e o denominador da fração anterior, da equação anterior está representado exatamente nesse gráfico, e o pico está na faixa dos semicondutores. E o denominador dá para ver que é um valor moderado, então visualmente a gente percebe que o pico vai estar nos semicondutores. Mas eu não quis colocar na apresentação porque eu não achei exatamente um ponto muito importante. Certo. Sobre as equações relacionadas à vela. Quer que eu demonstre? Não. Você não achou que foi muito prolixo, tantas equações para comprovar? Na minha opinião, não, porque eu quis achar uma equação para o rendimento. Se eu achei aquela, não vejo por que esse prolixo, porque eu encontrei também um resultado com ela, não vejo assim, por quê. Não seria mais relevante analisar o calor absorvido pelo sistema ao invés do calor emitido pela vela? Mas o rendimento é a potência útil sobre a potência total. A potência total é a que a vela provém, e a potência útil a gente obtém exatamente pelo sensor de voltagem. Então, o calor absorvido pelo sistema não é muito importante, na minha opinião, porque o rendimento é o rendimento total. Certo. No seu gráfico de voltagem por tempo, onde aparece a exponencial invertida, qual é o limite de tempo inicial e final? 10 minutos. E se assemelha durante que período uma exponencial? No período total? Na verdade, o gráfico da voltagem por tempo, em geral, é só uma parte que se assemelha à exponencial inversa, que é no crescimento e na estabilização. Depois, existe um longo decaimento, porque o lado frio começa a se aquecer. Então, se assemelha, no final, se assemelha mais a uma reta decrescente. Exatamente por causa da vela aquecendo. É porque a fonte... Não, o calor não é dissipado da maneira que deveria ser dissipado? Não, o calor é dissipado da maneira que só que a fonte fria demora... Não, a fonte fria não, o lado frio demora a se aquecer, mas como o lado quente meio que a velocidade de aquecimento dele é baixa, o lado frio, a velocidade de aquecimento dele sobe. Aí começa a decair o gráfico, quando elas se igualam e depois uma supera a outra. Você poderia me explicar por que, com o aumento da energia cinética, ele segue uma direção só, os elétrons do condutor e semicondutor, e não no termopar, com aquecimento? Você explicou que os elétrons seguem o gradiente de temperatura. Você poderia explicar por quê? Porque e não acontece o inverso, por exemplo? Quer dizer, como é que os elétrons, para eles não voltarem, eles perdem energia cinética? Da junção fria para quente? Sim. Sim, porque existe um acúmulo de elétrons também na junção fria. Existe uma certa repulsão também, então eles meio que voltam. Então eles voltam? Eles voltam, aí daí que está o circuito. Só que eles voltam pelo outro metal. Eles vão por um e voltam por outro. E a gente descobre qual metal pela série de Seebeck, que o próprio Seebeck organizou essa série. Certo, obrigado. Os termopares estavam ligados em 2 junções? Sim, ele tem 2 fios, aí eu liguei cada fio na ponta do sensor de voltagem. Certo, obrigado. Ok, infelizmente o tempo de discussão acabou. Vamos agora às considerações por parte da equipe oponente. Vocês dispõem de 1 minuto para fazê-las. Equipe oponente, vocês têm 1 minuto para considerações. Bom, o experimento, como eu já disse antes, ele tem um aparato experimental muito bom. As equações condizem com todo o experimento. Eu queria dizer que eu achei prolixo a análise da vela, poderiam ter simplesmente desconsiderem. Bom, eu achava que seria importante trocar os materiais, por isso eu achei que a conclusão ficou incompleta, porque não foram testados outros materiais, eles confiaram em gráficos encontrados. Ok, obrigado à equipe oponente.
A equipe avaliadora agora tem 3 minutos para questionar tanto a equipe relatora quanto o oponente. 3 minutos. Primeiramente, gostaria de parabenizar as duas equipes pelo excelente trabalho desenvolvido, mas alguns pontos gostaria de pontuar aqui. Primeiramente, a equipe relatora, ela fez o seguinte, ela fez uma explicação muito boa, uma análise teórica quase perfeita, mas faltou da medição da corrente elétrica e como as grandezas envolvidas podem ser medidas. Por exemplo, Interrupção. Você tem 3 minutos para questionamentos. A sua apresentação é mais para frente. Isso. Obrigado. Como a corrente elétrica pode ser medida? Com sensor de corrente elétrica. Mas o cálculo teórico dela, como é que pode ser desenvolvido? Existe uma relação entre a voltagem e o potencial e a corrente elétrica, que o potencial é igual à resistência da corrente elétrica. E que relação seria essa? É a resistência vezes a corrente elétrica igual ao potencial. Ok. E como medir o ΔH liberado pela vela durante o processo de queima? Pela equação que eu mostrei na apresentação. Sim, mas eu digo nas questões experimentais do problema. Como é que eu posso medir? Não, eu não medi exatamente o calor de combustão. Eu consegui medir incógnitas da equação para encontrar o calor de combustão. Mas eu poderia medir, é lógico, com sensor de temperatura, aquecendo água. Só que haveria muita dissipação, eu preferi não usar esta forma. Ok, eu acredito que eu e nenhuma das pessoas presentes, eu acho que entenderam bem a resposta, mas... Quer que eu repita? Eu queria detalhar outro ponto, que é acerca do erro experimental que eu não vi. Né? Que o ideal seria preparar uma análise teórica, uma análise experimental, juntar os dois e tirar um erro, um certo erro, por exemplo, um erro relativo entre... No experimento 2, em que eu relaciono a teoria com a prática, eu coloquei um erro, sim, o desvio padrão 0,05, se você quiser ver o gráfico. Tá entendendo? Posso ver? Forma uma reta, os pontos. Exatamente uma reta, o erro? Não, lógico que não é uma reta exatamente. Aí tem um erro aqui. 0,05, que eu pontuei na minha apresentação. Esse erro dá pequeno assim mesmo? Vocês calcularam perfeitamente? O programa mesmo, ele plota uma reta e dá o erro, o desvio padrão. Ok, obrigado. Ok, obrigado então à equipe avaliadora. Vocês têm 2 minutos agora para preparar a sua apresentação. Ok? Então, equipe Dominus Naturae, vocês têm 3 minutos para apresentar como foi a sua avaliação. Bem, primeiramente vamos falar sobre alguns aspectos da equipe relatora PVN-RT. Os aspectos positivos foi que eles elaboraram um modelo plausível para explicar o que de fato ocorre nesse fenômeno. Fizeram uma análise química, que também é importante, um excelente embasamento teórico, mostraram relações quantitativas acerca das grandezas envolvidas, fizeram uso de recursos multimídia, gráficos, imagens bem detalhados e utilizaram de diversos parâmetros experimentais testados, apesar de utilizar apenas o bismuto como instrumento de análise, né? Podiam fazer com vários termopares distintos. E aqui alguns aspectos negativos, como já estava começando a falar, que seguiu, assim, rigidez no slide, ficou muito preso ao slide. As respostas, elas foram prolixas ao grupo oponente, por isso deu um pouco de insegurança, certo? A análise matemática, ela fracassou no ponto da corrente elétrica. Também o erro experimental ele não foi bem detalhado e fizeram o único material que foi o bismuto do termopar e não demonstraram como medir as grandezas envolvidas. E aqui a equipe opositora, o Quantum.
Os aspectos positivos foi que eles levantaram perguntas coerentes acerca do problema discutido. Também usaram recursos multimídias para ilustrar essa oposição e também demonstraram alguns aspectos negativos, como, por exemplo, a explicação de alguns detalhes foram um pouco imprecisos, certo? Fugiram do tema quando perguntaram, e como medir? E há outras formas de obter energia elétrica? Não, o problema está relacionado à conversão de energias elétrica e térmica, apenas. E fizeram perguntas que já tinham sido respondidas pelo grupo relator, por isso demonstraram uma certa característica de insegurança e também acho que pecaram ao ponto de seguir detalhadamente e rigidamente os slides. Obrigado a todos. Ok. Obrigado, então, à equipe avaliadora. Passamos agora às considerações finais por parte do time relator, o time PVNRT. Para isso, vocês dispõem de 2 minutos. Primeiramente, né, eu queria falar que o enunciado do problema pede exatamente para eu projetar um dispositivo para converter essas energias. E no meu dispositivo, a partir de Peltier, é usado a taleira de bismuto, que na parte teórica e na pergunta que o grupo oponente fez, eu mostrei que é bastante importante. É o melhor que tem, praticamente, para se usar. Então, eu não vejo por que variar exatamente, se é para analisar a eficiência. E também, eles falaram que eu analisei um parâmetro não relevante, que é o diâmetro da vela, só que eu só posso definir se ele é relevante ou não se eu analisar. Por isso, eu analisei ele. E também eles falaram que eu não tinha erros nos meus gráficos, só que eu mostrei exatamente aqui o erro. E eu falei, o desvio padrão foi 0,05 nesse. No anterior, foi exatamente 4, e no outro, também 0,05. Então, eu percebi algumas considerações um pouco sem muito sentido. Sim, eu também esqueci de falar isso. Os erros dos sensores, que eles também falaram que eu falei, não falei de erros, só que no início de cada experimento eu falei o erro de cada sensor, a imprecisão dele. O de voltagem, 5 vezes 10 a menos 4 volts, o de CO2, 0,5 ppm, e o de temperatura era 0,5 graus Celsius. Então, basicamente só isso. Obrigado. Ok, passamos agora então a 5 minutos de pergunta do júri, começando pelo extremo direito. Alguma pergunta, professor? Bem, tem o áudio? Eu gostaria de perguntar à equipe relatora, para mim não ficou claro qual é a importância dos 2 metais no efeito Seebeck. Para exatamente haver a passagem de elétrons de um condutor para outro, que eu falei no começo, porque elas geram uma diferença potencial, do mesmo jeito também gera o fluxo de elétrons, os 2 aspectos que geram. Só que o primeiro ele gera muito fraco, aí o segundo que gera uma maior, que é a passagem de elétrons de um condutor para outro, como acontece numa pilha eletroquímica. Professor Gustavo? Você mostrou aí toda a sua modelagem, aí, um trabalho teórico bastante completo sobre a geração de calor da sua vela, para saber realmente quanto, para eventualmente a partir de algum parâmetro que você conseguir medir, no caso foi o CO2, conseguir medir o calor, ou estimar o calor que a sua vela estava gerando. Você conseguiu também gerar algum modelo, ou estudou algum modelo para medir ou estimar a eficiência do seu termopar, no caso do seu Peltier? Eficiência, mas a eficiência é em relação à vela. Aí eu consegui, por meio apenas de equações já conhecidas, eu consegui estimar a valência da vela, daí eu encontro o rendimento, que é uma estimativa por causa exatamente da valência da vela. Ok. O time de cá sem perguntas, então aproveito então para fazer a minha pergunta ao time relator e ao time oponente. Primeiro ao time relator, vocês acreditam que existe uma temperatura limite em que o efeito ocorra? Para um termopar como a pastilha de Peltier, uma diferença de temperatura muito grande pode afetar o sistema, então existe sim uma temperatura limite.
O time oponente concorda? Sim. Alguém mais alguma pergunta? Não, senhor Gustavo? Então, como não temos pergunta, aproveito para me manter aqui. O time oponente consegue, em poucas palavras, me dizer qual é a explicação física do fenômeno? Em pouquíssimas palavras? Sobre o termopar? Como a energia térmica se transforma em energia elétrica, em pouquíssimas palavras. Pelo que deu para entender da apresentação, a vela causa um gradiente de temperatura que faz com que os elétrons se desloquem ordenadamente para um lado só. Ok, obrigado. Ao time avaliador, você concorda com a explicação? Sim, concordo. Não, ok, o júri então não tem mais perguntas. Obrigado a todos pelo excelente Physics Fight. Uma salva de palmas para vocês. Vamos então às notas. Os jurados têm um minutinho para preencher a ficha de avaliação. Prontos? Ok, todos prontos então. Primeira nota é a nota do time relator. Vamos às notas. Vamos lá, professor Fernando, nota 8. Professor Ricardo, nota 5. Professor Gustavo, nota 7. A minha nota é nota 6. Professor Edmilson, nota 6. Professor Nicolau, nota 7. E professor Raul, nota 6. Ok, vamos então às notas da equipe oponente. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Fernando, nota 3. Professor Ricardo, nota 3. Professor Gustavo, nota 5. A minha nota é nota 3. Professor Edmilson, nota 4. Professor Nicolau, nota 6. E professor Raul, nota 3. Ok, finalmente então a nota da equipe avaliadora. Todos prontos? Vamos às notas. Professor Fernando, nota 8. Professor Ricardo, nota 6. Professor Gustavo, nota 7. A minha nota é nota 7.
professor Edmilson, nota 7, professor Nicolau, nota 5 e professor Raul, nota 5. Ok, encerramos então a primeira rodada. Mais uma vez, obrigado a todos pelo excelente Physics Fight. Vamos agora ao intervalo de 6 minutos e retornamos então na sequência com a equipe Quantum como relatora, a equipe Dominus Naturae como oponente e a equipe avaliadora será a equipe Highway to Physics. A equipe PV-NRT nesta rodada passa a ser observador. Obrigado, voltamos em 6 minutos.